Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço os meus desenhos passo a passo, do começo ao fim. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e como vocês sempre me veem desenhando por aqui, afinal esse é um canal de arte, um canal de desenho. Hoje eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar na verdade como que eu faço pra desenhar uma personagem, desde o rosto, os olhos, nariz, boca, tudo que eu faço na hora do meu rascunho, né? Como eu faço os meus desenhos passo a passo pra vocês verem aí como que fica cada etapa antes de fazer contorno, pintura e tudo mais. Bem essa parte inicial que eu acho que é uma das mais importantes pra definir as características do nosso desenho. Bom, então vamos começar sem mais delongas. Bom, então já peguei aqui a minha folha e o meu lápis. Pega a folha e o lápis de vocês aí também, vamos desenhar junto aqui, vamos fazer esse processo juntos. Então a primeira coisa que eu faço é começar com um círculo. Esse círculo eu faço a mão livre, mas se você quiser pode usar algum dispositivo, enfim, não sei, um compasso. Mas eu gosto de fazer ele mais ou menos do tamanho que vai ser a cabeça da nossa personagem. Então, como vocês já devem estar acostumados aqui no canal, eu gosto de fazer tipo um close aqui dos personagens. Então eu faço a cabeça bem grande, mais ou menos centralizada. Ela fica um pouquinho mais pra cima. Aí eu faço esse círculo e vocês podem ver que ele fica bem marcado mesmo, assim, que é realmente pra gente ir vendo e testando alguns formatos e vendo o tamanho também, se você quiser aumentar um pouquinho mais e tudo mais. Feito esse círculo, então, eu traço uma linha mais ou menos ao meio, desse jeito, porque daí assim a gente vai conseguir fazer a disposição dos elementos, como os olhos, o nariz, a boca, pra deixar tudo mais ou menos centralizado. O que eu faço agora é vir aqui e fazer uma definição já do formato do nosso rosto. Só que eu não vou vir aqui para baixo. Eu vou só usar desse círculo por agora. Eu vou vir e vou definir até essa parte aqui, ó, onde eu não continuo com o círculo, até onde ele acaba meio que nessa linha reta. E aí eu venho e faço as duas coisas dos dois lados. Você pode até traçar uma linha mais ou menos aqui, ó, para saber aonde acaba, para ficar igual dos dois lados. Que vai ficar essa meia lua, esse meio círculo aqui, que a gente já definiu, então, a parte de cima da cabeça. Aí agora, como a gente traçou essa linha reta aqui no meio, você vai pegar desse ponto que acabou, aqui onde eu tô fazendo essa bolinha, e vai traçar também uma outra linha, que daí vai definir a mandíbula, digamos assim, né, da personagem, essa parte mais do queixo, que vai trazer, então, o tamanho oficial do nosso rosto, né? E aí, agora que a gente tem essas linhas de base, né, tudo bem, tá parecendo estranho, mas confia que vai dar certo. E aí, agora, a gente vai vir daqui da onde acabou e vai arredondar um pouco esse formato. Eu gosto de fazer os rostos dos meus personagens um pouquinho mais arredondados, né? Então eu vou trazendo esse formato mais arredondado pro rosto. Se você quiser fazer um pouco mais com o queixo um pouco mais pontudo, você pode fazer de várias formas. Eu tô fazendo como eu faço os meus desenhos, que é com o rosto mais arredondado. Feito essa primeira parte, eu venho aqui e apago essa linha reta que a gente fez pro queixo, pra eu não me confundir. Porque daí, se eu quiser agora vir definir um pouquinho mais, mudar algumas coisas, eu posso, sem que aquela linha me atrapalhe, né? Realmente pra gente ter essa base inicial. Essa linha que a gente traçou aqui, ela também vai servir agora pra gente começar a distribuir os olhos, o nariz e a boca da nossa personagem. Eu faço essas linhas com base, assim, só pra eu ter mais ou menos a altura de cada coisa. E como eu gosto que fica um rosto mais... tudo mais juntinho, assim, é assim que eu vou fazer. Essa linha aqui, a gente vai continuar com ela e vai traçar uma um pouquinho mais abaixo. Feito isso, a gente vai traçar uma aqui mais em cima. E o que são essas linhas? Essa linha aqui, essas duas, esse espaço entre elas, é para os olhos. Então aqui a gente vai ter a altura inferior aqui dos olhos e a altura máxima que a gente quer que os olhos cheguem. Então essa parte aqui vai ficar destinada para os olhos, essa de baixo aqui para o nariz e aqui embaixo a gente vai fazer a boca, aqui nesse espaço. Outra coisa que eu faço é a partir dessa linha do centro, eu traço outras duas linhas paralelas. Então eu traço uma desse lado e uma aqui do outro lado, que vai ser a distância de cada olho e você pode usar também para ser o tamanho do nariz. Bom, trouxe vocês aqui, ó, para mais de perto para ficar melhor para ver. Uma coisa que eu também posso fazer é traçar uma linha, às vezes eu faço isso
E é daqui que a gente vai partir para fazer os olhos. E aí eles ficam mais certinhos assim, né? A pontinha de cada olho na mesma altura. Para os olhos, eu gosto de fazer eles baseados no formato de um limão. Então o limão, ele não é redondo, mas ele tem um formato estranho assim, né? Mas eu faço isso, ó, que a gente consegue ir puxando e vai ficar com duas pontinhas. Uma pontinha aqui e uma pontinha aqui, com duas meia-luas se ligando, né? Digamos assim. E eu faço isso dos dois lados. Como aqui não chegou até a parte de baixo e aqui não chegou até a parte de cima, se eu quiser eu posso fazer aqui uma outra linha para ficar mais certinho. Com os olhos prontos, é aquilo que eu sempre falo, eu faço tudo no olho, assim, eu não vou medindo, eu não tenho essa paciência toda e eu gosto desse desenho mais espontâneo, assim, então eu faço assim desse jeito e é assim eu gosto de fazer. Dá pra vir aqui, medir, fazer tudo, mas pra mim, eu acho que não vai ficar a mesma coisa. Então, vocês podem ver que fica, às vezes um olho, por exemplo, esse aqui tá um pouco menor, e depois se eu quiser, eu posso vir ajeitando, trazer pra ficar um pouquinho mais do mesmo tamanho. Mas eu tô aqui só mostrando essa base pra vocês, não é o desenho definitivo, esse daqui é o rascunho, né? Depois dá pra vir ajeitando um pouquinho mais. Aí agora, essa parte aqui, ó, vocês podem ver que sobrou meio que esse quadrado. É aqui que eu vou fazer o nariz. Eu primeiro faço aquela asinha que a gente tem do nariz, e aí eu puxo uma linhazinha pra dentro, uma meia lua e uma outra linhazinha pra dentro. E eu faço só desse jeito. Claro, você pode vir aqui, colocar mais um detalhezinho aqui em cima, fechar aqui e tal, mas eu gosto de fazer isso, dar esse toquezinho assim de volume no nariz, mas na hora da pintura. Então eu gosto de deixar ele bem simples assim e trabalhar um pouco mais na hora da pintura. Agora, para fazer a boca, a gente parte daquela mesma linha que a gente fez no começo do desenho. Eu só dou uma reforçada aqui porque é essa área que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que eu faço é definir a altura do lábio superior. Então eu traço aqui mais ou menos essa meia lua. A gente trabalha com muitas meia luas, entendeu? Então essa parte aqui vai ser o lábio superior. Eu já defino essa altura dele. E eu gosto de fazer traçando, ó, você vai fazer uma outra meia lua voltada para cima, um pouquinho mais aberta, para ser um sorrisinho mais discreto. As minhas personagens são bem enigmáticas, digamos assim, né? E quando eu recrio um personagem, eu trago essa mesma feição assim para elas. E agora você definiu já os lábios. Aqui é a parte de encontro do lábio superior com o inferior. E aí você pode deixar ele um pouquinho aberto, faz uma marcaçãozinha para dar essa impressão e marcar o lábio inferior. Eu gosto de deixar o lábio inferior dessa mesma forma, em aberto, e aí depois eu só completo com a pintura. Eu acho que traz um toque bem legal. Mas o lábio superior eu venho fechando aqui com essas linhazinhas que vão se juntar àquela meia lua inicial que a gente fez. Então o lábio superior eu deixo ele fechado e o inferior eu deixo aberto. Se você quiser, pode diminuir aqui um pouquinho do sorriso, como não chegou até lá, né? Fazer uma marcaçãozinha aqui da dobrinha da bochecha, enfim, daí você vai colocando seus detalhes que você quiser. Com todas as bases prontas, aí agora falta a orelha, o pescoço e essas outras partes, né? E vendo agora, a gente consegue ter uma noção melhor de como tá ficando o nosso desenho. Então, se você quiser vir aqui, acentuar algumas partes do desenho, dar uma corrigidinha, que nem eu falei ali dos olhos e tudo mais, essa parte que eu mostrei pra vocês até agora, é pra gente ter um pouco dessa percepção de como que tá ficando o nosso desenho. Então aqui, ó, eu dei eu baixei um pouquinho essa parte da mandíbula aqui pra mais pra baixo, pra ficar tudo mais juntinho do jeito que eu gosto. Feito isso, eu gosto agora de usar essas mesmas linhas que a gente já usou para traçar a orelha. Então a orelha, eu vou usar essa parte aqui, ó, da onde tá a marcaçãozinha dos nossos olhos, daqui onde eles terminaram, e traçar mais ou menos até aonde começa a mandíbula. É bem simples, aqui dentro você pode fazer uma meia lua, assim, umas cobrinhas, algumas coisas, só para trazer essa profundidade também para você ter essa noção na hora de fazer a pintura. Uma marca quase registrada dos meus desenhos são os delineados que eu coloco em todas as minhas personagens. Então o que eu faço? Essa meia lua que a gente fez para dar o formato dos olhos, eu reproduzo ela um pouquinho mais embaixo, e aí quando chega aqui, ó, você pode só trazer para cima e com outro traço mais abaulado você consegue juntar nessa parte superior. E o delineado você pode variar o formato, pode variar o tamanho, enfim, é assim que eu faço. E agora a gente faz a mesma coisa do outro lado.
Um detalhe que eu mudei, pode-se dizer, recentemente, já faz um tempinho, é que antes eu fazia a íris, que é a parte colorida, e a pupila. Eu não faço mais a pupila, eu faço só a íris. Então eu faço um meio círculo aqui nessa parte. Eu gosto de fazer bem grande para chamar bastante atenção. E é uma área que a gente consegue também trabalhar depois bastante na pintura, fazendo vários brilhos por dentro, enfim, fazendo com cores bem vibrantes. É algo que eu gosto bastante. E aí, os olhos é mais ou menos isso. Aí agora a gente vai pro detalhamento dos olhos. A gente tem aquela marquinha aqui no cantinho, então dá pra fazer meio que um triângulo ali, como se fosse um ângulo de 90 graus, enfim. A gente também tem uma dobrinha nos olhos em cima, na pálpebra. Aí eu faço só essa marcaçãozinha bem de leve. Depois, na hora do contorno, você pode fazer com uma caneta mais fininha, que fica bem legal também. E continuando com aquela linha que a gente dividiu para fazer a distância dos olhos, é daqui que eu faço as sobrancelhas. Eu parto dessa linha. E aí a sobrancelha também é outro elemento que você consegue dar diferentes formatos, dependendo da expressão do seu personagem. Faz dos dois lados. E aí você pode também fazer uns pelinhos aqui, que dá um toque bem especial, bem detalhadinho mesmo, fica bem legal. E para os cílios, é aquela coisa, deixa a mão bem livre, vai traçando traços orgânicos assim, né? Pra realmente deixar eles, eu gosto, bem volumosos. E aí vai deixando uns mais pertinho, uns mais longes, que fica bem legal também e dá um ar mais natural. Essa parte dos cílios eu gosto de fazer depois na hora do contorno com uma caneta brush. Porque se você usa uma caneta tipo essa daqui que não é brush, é só essa ponta mais dura assim, ele acaba ficando meio estranho assim, mais duro mesmo. E aí com a caneta brush traz um pouco mais de volume, eu acho que fica mais legal. Aí agora pro pescoço, deixa eu tirar um pouco do zoom. Pro pescoço eu gosto de fazer ele um pouquinho mais fino, mas nem tanto. Então a gente pode continuar baseado nessa linha do meio aqui para ficar mais ou menos dos dois lados a mesma distância. Aí é só vir fazendo os ombros. Aqui eu faço uma bolinha para deixar como se eles estivessem um pouquinho levantados assim. Feito isso, agora a gente pode fazer o cabelo. Eu faço isso, eu tô fazendo nessa ordem hoje, mas não necessariamente eu faço sempre nessa ordem. Você pode variar do que você tá mais no feeling ali de fazer, né? E aí agora, pros cabelos, eu faço baseado naquela mesma linha central, que você consegue puxar uma meia lua pra cima, e depois vai fazendo umas ondinhas até a extremidade do rosto. O cabelo também, né? Você pode variar e fazer do jeito que você quiser, e eu vou sempre tendo como base essa linha ali que a gente fez. Então eu vou só trazendo aqui, fazendo meio que um contorno no rosto, dando um pouco de volume, deixa a mão bem solta para o traço ficar bem orgânico assim, né, digamos, para deixar um traço bem legal assim, né, para você deixar mesmo com esse movimento de cabelo, fica bem legal, mas sempre partindo aqui do centro, né, que o nosso cabelo ele tem uma divisão. Se você quiser mudar essa divisão, fazer uma franja, enfim, tenta sempre na hora do rascunho já demarcar isso, para você ter em mente que esse cabelo não vai partir dessa linha central que você fez. Aí você pode colocar uns fiozinhos aqui nessa dobrinha, como se fosse novos cabelinhos saindo dali. Pode acrescentar uns brincos com um círculo aqui. E aí agora você vai detalhando. Hoje eu quis mostrar para vocês mais a base do desenho. Então a partir disso daqui a gente vai acrescentando, sei lá, acessórios no cabelo, colocando um pouco mais de fios aqui atrás e vai fazendo desse jeito. Com o nosso rascunho pronto, eu me empolguei, então eu vou fazer o contorno também com vocês. Hoje eu vou usar essa caneta aqui, que é da marca, eu acho que é da marca Cipa. Eu comprei ela na Shopee, então veio tudo escrito em japonês, eu acho. É um material japonês, então acho que tá tudo em japonês aqui, né? E ela vem em 3 tamanhos. A gente tem a SB56, a SB57 e a 58, que são canetas brush que vai aumentando a ponta de pincel, né? Eu gosto de usar a menor, é a que eu mais me identifiquei, assim, que eu mais consegui ter segurança na hora de usar, né? E ter essa firmeza maior. Então vamos fazer o contorno desse desenho. Essa daqui então é a que eu vou usar, que é a menor, que nem eu falei pra vocês. E começando pelo delineado. Como é uma caneta brush, a gente consegue, eu vou mostrar pra vocês aqui em cima, variar de um traço bem fininho e apertando ela contra o papel, e ela vai fazendo um traço um pouquinho mais grosso. E como eu falei pra vocês, tem aqui as outras, por exemplo, essa daqui é a P, essa daqui é a média, então olha só como o pincel já vai engrossando um pouco mais, e essa daqui
é a grande. Então ela tem essa variação, eu achei bem legal e o preço foi super acessível, acho que foi R$15 as 3 juntas. E aí acho que super valeu a pena. Bom, vamos voltar pro desenho então. Eu começo com o delineado, deixando ele bem fininho nas pontas e quando vai chegando perto do olho, eu vou engrossando e quando vai acabando, eu vou afinando. Então aqui nessas duas extremidades, ele é mais fino. A mesma coisa para essa parte de cima que eu tento seguir com o mesmo traço. Essa caneta tá acabando, então eu vou usar a média pra gente não ficar com um desenho todo falhado. Enfim, pra parte inferior, essa daqui, eu gosto de fazer um pouquinho a mesma coisa, mais grosso na extremidade, mais afastado assim, do centro do rosto. Então aqui mais grosso e vai afinando pra essa parte mais interna. E a parte colorida de dentro dos olhos, eu faço ela mais fininha mesmo. Com os dois olhos prontos, a gente consegue fazer também essa partezinha mais interna, eu faço bem fininho. Os cílios depois eu vou vir detalhando, que você consegue fazer daquele bem orgânico. A palavra para os cílios é a palavra orgânico, tem que ser aquele traço bem de leve, começa colocando pressão e vai tirando pressão para ele ficar com a pontinha mais fina. E aquela dobrinha que eu mostrei para vocês, né, que a gente fiz aqui em cima, faz ela bem fininha também, mais discreta, que é só para dar aquele detalhezinho. Pro rosto, o que eu faço é, essa parte aqui, mais perto dos olhos, vai ficando mais grosso, e ele vai afinando conforme chega no queixo. Então, você pode colocar bastante pressão na caneta para ela ficar mais grossa, e conforme vai vindo pro centro, vai tirando pressão e ela vai ficando mais fininha. E faz isso dos dois lados. O legal do contorno e o interessante do contorno é realmente essa variação do traço, que é o que vai trazer esse detalhe para o seu desenho. E aí, para fazer as outras estruturas, você vai seguindo da mesma maneira. Para o nariz, pode fazer ele um pouquinho mais fino, como é uma estrutura um pouquinho mais discreta. Então faz ele um pouco mais fino. As orelhas também, pode fazer quanto mais longe do rosto, mais grosso, a mesma coisa pro brinco, então começa mais fininho, aperta para ficar mais grosso e deixa mais fininho. Pra boca, a gente começa mais fininho, como a mesma coisa do delineado, e deixa mais grosso, tanto para a parte superior quanto para a parte inferior. Pro cabelo, daí já é algo que, como eu falei também na hora do rascunho, dá para ir variando, então você consegue deixar ele mais grosso, mais fino, do jeito que você quiser. Às vezes, se é um cabelo que não tem tantos elementos, que não é a parte que vai chamar mais atenção no seu desenho, você pode deixar ele com um contorno, às vezes, um pouquinho mais grosso, só para dar ali a presença dele, sabe? Algumas vezes eu também faço de fazer esse primeiro contorno e depois eu venho, ó, por exemplo, aqui onde tem essa voltinha, eu já fiz essa parte inicial, mas eu posso voltar e engrossar ainda um pouquinho mais esse traço, para deixar um pouco mais interessante, e é algo que depois, na hora da pintura, também vai trazer um efeito diferente para a pintura. E fica muito legal, confia, dá bastante atenção aí no seu contorno, que ele vai fazer toda a diferença no resultado final. Para as sobrancelhas aqui, eu já fiz uma que eu tô gravando como fazer o contorno pro Reels do Instagram, então como eu gravo tudo com o celular, eu tenho que gravar um ou outro. Então eu gravei o Reels um pouquinho, e agora vamos voltar para cá. Então eu gosto de fazer, ó, com uma linha que ela é mais ou menos da mesma grossura em todas as partes, porque é uma coisa menor no desenho e que também eu não quero que chame tanta a atenção. E aí agora para fazer aquele espelhinho, você pode fazer só bem de levinho para ele ficar mais fininho assim também e não ficar tão marcado. Então eu gosto de fazer esses pelinhos aqui nessa parte inicial da sobrancelha bem de levinho assim pra ficar também bem natural. E essa parte onde a gente fez uns cabelinhos aqui dessa mesma forma. Tirei o zoom então pra gente ver todo o desenho, que só falta a parte do pescoço. E aí dá pra vir também fazendo uma linha, digamos que homogênea assim, do mesmo traço. E aqui nessa parte final dá uma engrossada. E para fechar aqui embaixo também pode fazer mais grosso. Dá também de colocar uns detalhezinhos aqui, como essa a clavícula que a gente tem. Eu coloco ela bem próxima aqui no pescoço. Eu sei que não é a anatomia certa, mas eu gosto das minhas personagens, acho que fica legal. E assim fica o nosso desenho. Dá para depois aqui dentro, ó, vir colocando mais alguns fios de cabelo e tudo mais, que dá um movimento também. Eu coloquei aqui por fora. Mas, a princípio, é isso.
Aí depois você consegue ir adicionando mais características para a sua personagem conforme a sua intenção com o desenho. Eu vou apagar tudo pra gente ver o resultado final. E o resultado final ficou mais ou menos assim. A gente consegue ver agora bem nítido como essa variação do traço faz todo o desenho ficar com um toque especial, e na hora da pintura fica mais legal ainda. E pra pintura você pode escolher daí o que você quiser, marcadores, lápis de cor, giz, enfim, aquarela, o jeito que você quiser fazer. Esse aqui foi o resultado do nosso desenho completo que eu mostrei pra vocês. Era pra ser só a parte do rascunho, acabei vindo também pro contorno, me empolguei pra mostrar, que eu acho que também vale, faz parte dessa parte inicial, né, do desenho. Então o resultado fica mais ou menos assim. No final do vídeo vou deixar bem de pertinho para vocês verem os detalhes desse desenho, desse contorno. Bom, esse foi o vídeo de hoje então, que era para eu só ter feito a parte do rascunho, mas eu me empolguei e acabei fazendo o contorno também nesse tutorial de hoje de como eu faço os meus desenhos. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal para acompanhar mais tutoriais, desafios de desenho, testes de materiais de desenho. Tô sempre trazendo conteúdos de desenho, afinal, como eu falei, esse aqui é um canal de arte, um canal de desenho, então já se inscreve aí para não perder nada, que tem vídeo 2 vezes por semana, segunda e quinta às 19 horas, sempre nesse universo. Deixa o seu like aí se as minhas dicas te ajudaram de alguma forma, se esse tutorial te ajudou de alguma forma, e claro, não esquece de compartilhar com seu amigo que também gosta de desenhar e ativar o sininho de notificações para receber uma notificação sempre ter vídeo novo aqui no canal e já vim correndo assistir. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.